Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quinta-feira, né? Evangelho segundo Lucas, já no capítulo 6, né? E ele começa com o subtítulo, né? Jesus, o Senhor do sábado, né? O Senhor do Shabat, né? E sucedeu que, no segundo Shabat, após o primeiro, ele passava pelos campos de milho, e os seus discípulos iam arrancando espigas de milho e esfregando-as com as suas mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no dia de sábado? Olha os fariseus, como é que eles eram legalistas, né? E Jesus, respondendo-lhes, disse: não leste o que fez Davi quando estava com fome, ele e os que estavam com ele? Como ele, Davi, né, entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da proposição e deu também aos que estavam com ele, dos quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes. Aqueles pães eram só para os sacerdotes, mas Davi estava com fome, foi e pegou. E dizia-lhes: o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Amém? Né? E depois ele vem aqui falando do homem com a mão atrofiada, que é cura de Jesus. Aí vem a escolha dos 12 apóstolos, né? Depois ele ministra para uma grande multidão, né? Toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía virtude dele e curava a todos, né? Como eu já disse aí para trás, Jesus mais curou do que pregou, tá? E aí vem bênçãos e problemas, né? E ele, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: abençoados sois vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Abençoados sois vós que agora tendes fome, porque sereis farto. Abençoados sois vós que agora chorais, porque haveis de rir. E vai fazendo essas conotações. E aí vem o outro, amor pelos inimigos, né? Mas a vós que ouvis eu digo: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Isso é fácil, né? Simples, né? Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferir em uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tomar a capa, não a proíba de tirar-te a túnica também, né? Muito interessante o amor pelos inimigos, né? O versículo 37 do capítulo 6 também é para muita reflexão. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Os homens vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. É a mesma medida, né? Então, não é dever nem mesmo dos líderes religiosos julgar os irmãos, né? Que nenhum atalaia ou pastor do rebanho se coloque na cadeira de juiz para criticar, deter-se em defeitos ou achar culpa em alguns de seus irmãos. Nós não devemos procurar erro nos nossos irmãos, né? Primeiro, olhar o cisco no olho, né? Com a trave no nosso... Não faz sentido, né? Então, ele vem depois, a árvore e seu fruto, né? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. E quer saber quem ele é semelhante? Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs-lhe os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa e não a pôde abalar,
pois esta estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerce, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Então nós temos que ter o nosso fundamento na rocha, e a rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Se você e eu tivermos o fundamento em Cristo Jesus, pronto, pode vir o que vier, né? São obstáculos que nós vamos ter, né? E vamos passar com Jesus ao nosso lado, né? Porque nunca disse que no mundo nós não teríamos aflições. Pelo contrário, Cristo afirma: no mundo tereis aflições, né? Mas nós vamos passar com Cristo, vamos passar em paz. E é isso que eu desejo a você, né? Que você possa estudar a palavra do Senhor, buscar entender tudo que aqui está escrito, pela presença do Espírito Santo é possível, né? Lógico que é possível. A Bíblia é autoexplicativa, você conhece e consegue entender. Num dessas palestras nossas, desses bate-papo nosso aí, nós já falamos como estudar a Bíblia, né? A recomendação dada, né? Como é que nós devemos estudar a Bíblia, né? Buscando textos semelhantes, enfim, tem várias formas de você estudar. Temos 2 ou 3 formas que são aí recomendadas por teólogos, por pessoal mais experiente, né? Então é só você voltar aí em alguns desses episódios que você vai ter essa informação bem detalhada que vai facilitar certamente o entendimento, porque já foi motivo de estudo, de verificações e tudo mais, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde e que graça e paz lhe sejam multiplicadas. Amém.